Gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Simone e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês os primeiros passos para tecer a bolsa Isabela. A bolsa Isabela é uma bolsa de viagem que foi pensada na mulher moderna que adora viajar, com estilo, né? E ao mesmo tempo uma bolsa funcional que caiba tudo que você precisa, com os bolsos externos, um design bem moderno. E apesar dela ter bastante detalhes, nós assim, procuramos fazer um design simples na sua construção. Então, ela é bem gostosa de fazer. Nós usamos o Antúrio Vanessa Maio, número 5, que é um fio super gostoso de usar, macio e ao mesmo tempo trabalhado com uma agulha certa, dá uma estrutura bem legal para a peça, tá? Nós usaremos a agulha para crochê número 5, tá? Para que a bolsa, então, se encaixe na estrutura que ela pede. Seguindo a receita, o primeiro passo que vocês precisam fazer são as correntes iniciais da receita, tá? Que são 38 correntes, tá? Nós construímos essa primeira base aqui de receitas de uma forma que a primeira corrente, ela não conta como o seu primeiro ponto, tá? Como em algumas receitas costuma ser. Então, só se atentem a isso daí. Eu vou fazer uma amostra para vocês, tá? Não vou fazer aqui todos os pontos, mas é o mesmo raciocínio, tá? Então, eu costumo fazer o nó inicial assim, porque ele já fica com uma carinha, tá? De ponto, ó. Vocês já podem usar esse primeiro nó como um ponto. Então, vou fazer alguns aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer 10, suponhamos que aqui nós temos 38 correntes, como é na receita, tá? Então, na receita, o próximo passo, depois das 38 correntes, vai pedir para você fazer uma corrente e fazer o primeiro ponto baixo na segunda corrente a contar da sua agulha. Então, será na primeira, segunda corrente a contar da sua agulha, você vai entrar e fazer o primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo, ó, eu vou dar aqui uma dica para vocês, tá? Principalmente num trabalho assim reto e linear, não fechem o ponto de vocês assim, nesse grau que tá aqui, porque ele vai repuxar completamente, tá? Elevem o seu ponto até que a sua agulha esteja lá em cima do trabalho, ó, das correntes. Aí, você fecha o seu pontinho, tá? Por que essa receita inicia assim? Para que você logo no primeiro ponto já tenha um ponto com cara de ponto baixo, tá? Não fique aquela corrente primária, que para quem é iniciante no crochê pode confundir nas carreiras de volta, tá? Então, ó, esse é o primeiro ponto, já fica com carinha de ponto. E você continuará com os seus 38 pontos, tá? E aí, você vai preencher, ó, todas as correntes, tá? Não fecha logo aqui, elevem o seu ponto, ó. Laçou, eleva e fecha, tá? E aí, você vai trabalhar todas as suas correntes. Chegando na ponta, eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer a corrente de subida tanto antes como depois, tá? Aqui a gente vai fazer mais uma corrente, que será a última, tá? Então, elevando o seu ponto e deixando a corrente bem fechadinha, a corrente é sempre o fio que tá na agulha, tá? Se a corrente estiver bem fechadinha, o seu ponto, ele vai ficar, seu trabalho vai ficar sempre retinho. E não vai fazer buraco também, tá? Nas carreiras. Aqui, então, suponhamos que você tem os seus 38 pontos, você terá esse trabalho. Então, você vai subir aqui
75 carreiras, dessa mesma forma, trabalhos lineares, é um trabalho, carreiras lineares, tá? Você vai poder fazer tanto a corrente de virada antes ou depois. Eu costumo fazer antes, nesse tipo de trabalho, tá? Dependendo do trabalho, eu faço antes ou depois. Nesse tipo de trabalho, que a gente costura, né? Nós vamos costurar módulos, eu faço antes e viro o trabalho, tá? E aí, a minha primeira corrente já é o meu primeiro ponto desse aqui da base. E eu vou pro lado aqui, ó. Tá? Eu vou aqui pro lado e faço todos eles, tá? E quando eu bater aqui, voltar, eu vou fazer o ponto aqui nessa argolinha, tá vendo? O último ponto sempre ficará com essa cabeça diferente, tá vendo? Ele não fica com a cabeça assim, ó. Ele fica com a cabeça com essa argola aqui, ó. É nessa argola que a gente coloca o último ponto. Eu costumo fazer assim. Você também pode fazer virando, tá? Você pode fazer assim, vira o trabalho e faz depois, não tem problema nenhum. Ou você pode inserir o ponto aqui, você pode fazer o ponto na cabeça, ó. Também pode ser feito isso, tá? Então, você vai trabalhar assim, carreiras lineares. Eu já tenho aqui uma peça para mostrar para vocês, iniciada, tá? Esse aqui é o nude. Então, tá vendo que, ó, vai ficando retinho, tá? Ah, eu tenho dificuldade ainda para fazer trabalho reto. Conta, gente, tá? Sempre conta os pontos para não ter erro, porque se você contar, não terá erro de você ou deixar de fazer algum ponto ou fazer algum aumento, né? E se você fizer essa técnica que eu te falei de elevar sempre o seu ponto e deixar as correntes sempre fechadinha, você não fará buraco no trabalho e o trabalho ele vai subir retinho, tá? Aqui, como vocês vão ver na apostila, vocês terão aproximadamente 38 centímetros, tá? E de comprimento, vocês terão aproximadamente 69 centímetros quando terminar essa peça aqui, tá? Os centímetros é importante a gente deixar por conta, às vezes, tem modificação de um ponto para outro, de uma agulha para outra, então, às vezes, você terá que fazer uma carreira a mais ou uma a menos. Então, é mais ou menos essa medida, tá? Eu vou, então, terminar este módulo. No próximo vídeo, será para dar continuidade a partir deste ponto aqui. Depois que você terminar o seu retângulo, que vai estar bem maior do que esse aqui, você vai fazer uma corrente para subir, vai virar o seu trabalho, e aí você vai fazer uma última carreira contornando a peça inteira, um ponto em cada ponto, um ponto em cada lateral de carreira. Agora eu vou mostrar para vocês de que forma vocês pegam a lateral para que o seu trabalho fique bem fechadinho, não fique esburacadinho. Quando a gente estiver contornando a peça, a gente vai fazer um ponto baixo para cada lateral de carreira, né? Lembra só de pegar duas alcinhas, ó, para que o ponto fique, para que o trabalho fique bem fechadinho. Se você pegar uma alça só, pode ser que fique um buraco, tá vendo? Aí você pega sempre duas alcinhas de cada lateral de carreira, tá? Então, nós teremos, ó, peguei uma só, agora eu vou pegar as duas. Nós teremos, então, um ponto baixo para cada lateral. E aí, fazendo assim, ele fica bem fechadinho. Bom, dei toda a volta, aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio e fazer o fechamento invisível. Então, para isso, eu vou puxar aqui, ó, tá? Esse é o meu último ponto. Eu coloco a agulha do avesso pro direito no primeiro ponto baixo feito, jogo o fio para trás, venho no último ponto baixo feito, no meio dele, ó, no meio das duas alcinhas e jogo novamente para trás. Com isso, eu simulei mais uma correntinha aqui e aí ficou o fechamento perfeito invisível. Agora, o que a gente vai fazer? Claro que você pode já arrematar aqui, né, para não ficar te atrapalhando, só passar em 3 ou 4 pontinhos e queimar, já faço isso. Mas eu queria mostrar para vocês o tamanho da peça que a gente tem aqui. Então, ó, eu fiquei com um retângulo de 70 por 40, tá?
Se tiver um pouquinho a mais, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, isso não vai interferir na peça toda. Só vou dar a dica que se você quiser mudar muito o tamanho, aí você vai ter que recalcular para manter as proporções, né, da frente, costas, aba. Mas para você seguir essa receita, qualquer alteração de 1 centímetro não vai ter problema nenhum, tá? A questão só é manter as proporções. Então, para uma bolsa de 40 centímetros de largura, nós vamos ter aqui uns 23 de frente, tá? E a aba aqui, ó, para você manter a proporção e caber tudo, tá? Vamos fazer então a montagem, arrematar aqui e fazer a lateral da bolsa para depois eu mostrar para vocês como é que monta. Bom, para fazer a lateral da nossa bolsa, nós vamos começar com 8 correntes. Vou fazer um ponto baixo na segunda corrente e um ponto baixo em cada uma das seguintes. Então, a primeira carreira tem 7 pontos baixos. Uma corrente para subir, essa corrente não vai equivaler ao primeiro ponto. Virou, faz um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Ao todo, são 5 carreiras que tem 7 pontos cada uma. Então, ao todo, serão 6 carreiras de 7 pontos. A primeira que a gente fez e mais 5. Agora, eu faço uma corrente e viro. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. São 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Aumentei 1. E o restante eu faço um ponto em cada ponto da carreira anterior. Então, de 7, nós fomos para 8 pontos. Agora, eu vou fazer, essa daqui tem 8, eu vou fazer mais 4 carreiras com 8 pontos. Agora, nós vamos fazer mais um aumento no início e um em cada ponto da carreira anterior. Então, serão 9, a gente passou de 8 para 9. Além dessa primeira carreira de 9, nós faremos mais 4 carreiras com 9 pontos. Então, é dessa forma que a gente vai aumentar quando aparece na receita, aumenta 1. É sempre no início, tá? Então, aqui eu vou fazer mais 4 com 9, vou aumentar para 10, vou fazer 2, de acordo com a receita, aumento para 11 e faço mais 2. Aí, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai dar a volta aqui. Agora, que a gente já terminou as duas de 11 pontos baixos, a gente vai fazer mais uma, só que a gente não vai parar, nós vamos dar toda a volta na peça. Então, eu fiz uma corrente, virei a minha carreira, estou fazendo meus 11 pontos. Pronto, aqui eu vou fazer mais um nessa lateral e vou fazer mais um na lateral desta carreira aqui, tá? Para que o nosso cantinho fique perfeito. Agora, eu vou fazer um ponto em cada lateral. Lembrando que se você pegar aqui as duas alças, seu trabalho vai ficar mais fechadinho do que se você pegar uma, tá? Pega aqui as duas alças da lateral da carreira, essa aqui também, ó, que aí seu trabalho fica mais bem acabado. E aí, você vai fazer um ponto para cada lateral de carreira, um ponto para cada ponto aqui, um ponto para cada lateral. Quando chegar aqui, nós vamos fechar essa última carreira. Ó, dei toda a volta aqui. Fiz o último ponto na lateral da carreira, aqui eu teria que ter 2, né? Eu só não vou fazer porque o meu fechamento invisível vai simular. Eu tenho um, que eu fiz primeiro da carreira,
E esse segundo será simulado pelo fechamento invisível. Eu posso cortar o fio meio rente, porque eu não vou usar para costura nem nada. Puxo aqui, coloco a minha agulha do avesso pro direito, levo o fiozinho para trás, coloco no meio do último ponto feito, levo o meu fio para trás. Está pronta a minha lateral, nós vamos fazer 2 laterais idênticas. Nós vamos fixar a lateral com pontos baixíssimos, tá? Vai ficar dessa maneira aqui. Eu já fixei a primeira, que a gente começa por esse cantinho aqui, é mais fácil, tá? Eu comecei aqui pelo segundo ponto do cantinho, peguei o mesmo ponto aqui da lateral e fiz um baixíssimo. Essa lateral que eu vou costurar com vocês, eu vou começar ela por aqui, por isso que eu quis mostrar essa. Eu vou começar pelo meio da bolsa para que a costura fique no direito. Então, aqui a gente tem que olhar direitinho qual foi a carreira que eu comecei a costurar aqui pra gente fazer igual. Foi essa daqui, ó. Aí você segue e coloca a agulha aqui, tá? Deixa eu dar o zoom novamente pra gente poder enxergar aqui a costura bem direitinho. Pronto. Peguei aqui. Pra colocar o fio, eu vou pegar um pontinho ao lado do que eu vou fazer o primeiro, tá? Aqui, ó. Coloquei o fio no trabalho, fiz uma corrente. Agora eu venho e pego os 2 pontos, perdão, as 2 alças das 2 peças que eu tô costurando, tá? Do corpo da bolsa e da lateral. E faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, coloco nas 2 alças, próximo ponto da lateral e faço baixíssimo. E aí você vai fazer ponto, um ponto, e vai ficando assim, ó. No final ela vai ficar dessa maneira aqui. Terminei aqui a costura. Para dar um bom acabamento, eu fiz o último pontinho no primeiro ponto do cantinho, tá? Para que a borda aqui fique mais retinha possível. Aí eu vou cortar o meu fio e puxo. Agora é só você, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, passar por dentro de alguns pontinhos e queimar. E aqui está a estrutura da nossa bolsa. Agora nós vamos fazer o bolso. O bolso nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos o corpo da bolsa toda. É um retângulo de pontos baixos. A diferença é que ao invés de eu fazer de baixo para cima, eu fiz de um lado para o outro. No final, assim como no corpo da bolsa, a gente dá uma volta completa em pontos baixos para dar um bom acabamento e facilitar a nossa costura. Quando você terminar o bolso, você vai deixar cerca de 2 vezes o total aqui de centímetros que dê toda a volta aqui no retângulo pra gente poder costurar, tá? Corta o fio e puxa. Agora, muita atenção. É bem importante a gente localizar direitinho aqui onde nós vamos costurar esse ponto. Vou fazer aqui o fechamento invisível e já volto. O segredo é o seguinte, eu vou colocar qual carreira que eu fiz, mas só para vocês entenderem. Aqui, nessa parte, digamos, debaixo da bolsa, né? Eu parei a costura parou nessa carreira aqui, para depois subir a parte de cima. Então, eu vou colocar esse bolso ligeiramente acima dessa costura aqui. Então, você vai costurar este bolso, se você contar do final para cá, né? 2, 4, 6, 7 carreiras você vai deixar para cima, tá? E aí você vai costurar. De que maneira você vai costurar?
Primeiro você vai certificar de que tá bem centralizado, tá? Tô deixando aqui 3 pontos de um lado, tem que deixar 3 pontos do outro, ok? E aí, você vai costurar com um alinhavo. A gente coloca a agulha de tapeçaria aqui, pega um ponto, porque cada lateral de ponto tem a mesma altura, né, do que um pontinho. Então, você vai pegar aqui e vai fazer o alinhavo. Para ficar certinho, eu vou usar o ponto atrás, ó, volto um pontinho, coloco lá atrás e ó, vai ficando assim, tá? Volta um, coloco lá e vou pro próximo. Volto um e vou para o próximo. Sempre lembrando de deixar a mesma distância aqui, tá? Aí depois eu vou costurar este lado e este, deixando, obviamente, aqui sem costura pra gente poder usar o nosso bolso. Bom, costurei a aba aqui exatamente na carreira onde termina o bolso, do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês aqui a costura do bolso, tá? Agora nós vamos colocar a peça de fechamento do bolso. Aqui nós vamos posicionar o mosquetão pra cima, tá? E vamos colocar na nossa peça. A ideia é que elas fiquem aqui equidistantes, então... Vamos pegar aqui o outro só para mostrar para vocês, ó. Aqui, tá? Então, eu vou deixar umas 4 carreiras de um lado e 4 do outro, tá? E nós vamos fazer de maneira que sobrem apenas uma carreira aqui em cima e outra aqui embaixo. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria pra gente poder fixar aqui. Então, ó, coloquei o fio na minha agulha de tapeçaria. Agora, eu vou vir aqui... Vou deixar 5 carreiras aqui, na verdade. Acho que fica melhor. Aí, eu coloco logo abaixo da última carreirinha da horizontal. Eu ainda não vou prender esse fio, porque a gente vai ver se tá tudo ok, se a gente gostou de onde ficou, pra poder depois fixar o fio. Mas a ideia é essa aqui. Uma única vez, gente, já basta para você fixar, tá? Não tem problema. Agora, você vem e repete exatamente o processo aqui. Eu acho que ela vai ficar aí mesmo. Eu volto para arrematar com vocês. Então, ó, posicionei aqui os fechos. Ficou no lugar que eu queria. Agora, nós vamos arrematar, tá? Aqui em cima, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai trazer esse fio que tem que ser arrematado mais perto aqui da costura, para que o arremate fique mais escondidinho, tá? Então, a gente novamente, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, vai esconder esse fiozinho aqui. Quando estiver bem pertinho da costura, você já pode cortar aqui. E queimar. Pronto, você vai fazer isso com os dois lados. E aqui dentro é mais tranquilo, porque não tem que ficar tão escondidinho aqui dentro do bolso, né? Você vai pegar e queimar o fio, aqui vai ficar difícil de eu mostrar pra vocês, mas você vai queimar normalmente igual a gente queimou. Bom, agora nós vamos colocar o fecho da aba, tá? Eu vou utilizar aqui 2 fechos imantados costuráveis,
tá? E essa parte mais fininha eu vou posicionar aqui em cima no canto da aba e a parte mais gordinha, digamos assim, aqui embaixo no bolso, tá? Claro que eu vou nivelar, né? Vou ver onde estão quantos pontos estão aqui, quantos pontos estão aqui, mas o importante é que fique bem acima do bolso, né? Para que, primeiro, a gente possa colocar volume aqui, porque essa bolsa por enquanto está vazia, né? Então, não, a gente não poderia fazer assim de qualquer maneira, e para não esconder o nosso bolso, tá? Então, eu vou pegar um fio de costura da mesma cor que o meu fio antúrio que eu escolhi, ou usar aquela linha de nylon, né, chamada linha transparente. Então, ó, peguei a minha linha aqui, dei um nozinho, tô usando fio duplo, dei um nozinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo do botão a minha agulha aqui e passo no fio aqui, antes do nozinho, para ela ficar bem presa no meu trabalho, ok? Agora, eu vou colocar aqui, ó, abaixo da carreira final e deixando aqui 2 pontinhos na lateral. E aí, você costura como se você estivesse pregando um botão mesmo, tá? Eu costumo colocar umas 4 voltinhas em cada lado do botão, tá? Para ficar bem firme. Pronto. Agora, você passa por trás dos pontos. E vai sair aqui. E aí, vai fazer a mesma coisa, tá? E aí, você vai pegar os 4 lados do botão, tomando só cuidado para que o botão fique retinho. Não por nada, porque ele fecharia normalmente se ele não tivesse ficado retinho, mas para ficar bem acabado, né? Para ficar bonitinho. Pronto. Agora, eu vou passar por trás de alguns pontinhos aqui. Eu não costumo dar um nó bem pertinho para que ele não fique muito aparente. Eu dou o nó meio uns pontinhos depois aqui só para ele ficar mais escondido. Vou dar um nozinho duplo, ó, passei 2 vezes. E pronto. Aqui já pode cortar e o fio inicial você já pode cortar também. Pronto. Agora, nós vamos ver aonde posicionar esse outro aqui, ó. Vai ser bem aqui. É isso aí, ó. Pontinho, 2 pontinhos pro lado. E aqui, rente ao bolso. Como aqui eu deixei uma carreira de espaço, eu vou deixar uma carreira também. Então, é bem aqui que a gente vai pregar o nosso botão. Bom, coloquei aqui os botões dos 2 lados, tá? Aqui, vocês viram que eu troquei, né? Eu tirei a costura e resolvi costurar em outra cor, só para dar contraste, por uma questão estética, tá? Você não precisa fazer em 2 cores, só se você quiser. E também passei uma carreira, um ponto baixíssimo aqui na borda da aba, tá? Também para acompanhar o detalhe da lateral. Mas como eu disse, é só um detalhe. Você, se não quiser fazer, não precisa fazer. E aí, gente, a nossa bolsa está pronta. Aqui eu utilizei essa argola articulada. Vou mostrar para vocês como é que eu coloquei aqui, tá? A alça, ela veio assim. Eu peguei essa argola que é articulada, super fácil de aplicar. E apliquei, ó, neste ponto, peraí, deixa eu mudar. Esse segundo ponto na carreira de baixo aqui e peguei o equivalente deste lado aqui, ó, segundo e também na carreira de baixo. E pronto. A nossa bolsa está pronta. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vendam bastante e façam pelo menos uma para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.